No ano passado, a gente teve uma história dramática com a economia japonesa, que estava ali diante de uma pressão gigantesca, sofrendo bastante com a pressão do eurodólar, do dólar muito forte em relação ao iene. E parece que o Japão acabou sendo salvo e está se saindo muito bem, né? Dando uma volta por cima, entre aspas. E tudo isso graças a um fator muito interessante: a onda de calor na Europa. É bizarro, né? Que loucura é essa? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E como que coisas completamente desconexas podem estar interligadas de uma forma surpreendente na macroeconomia? Então, vou explicar isso hoje. Meu nome é Renaud Adorno, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há 8 anos investigando profundamente sobre macroeconomia, para onde vai a liquidez do mundo e ensinando ao mesmo tempo que eu vou ingressando nessa jornada com você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como também no Spotify, como no YouTube. Basta você me procurar aí pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá. Você deve ter assistido, talvez, aquele filme fantástico chamado Efeito Borboleta, né? Que ele começa já o filme dizendo que o bater de asas de uma borboleta pode criar uma série de efeitos que vão acabar causando um tsunami do outro lado do mundo. Então são coisas completamente desconexas, que em princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que acabam criando uma interconexão improvável que a gente acaba se surpreendendo, principalmente pelos seus efeitos, né? Como que um bater de asas de uma borboleta pode causar todo um tsunami do outro lado do mundo? E eu quero que você comece a pensar sobre a macroeconomia um pouco dessa forma. Então, a macroeconomia, ela não é somente muito complexa, com todas essas contracorrentes, e muitas vezes elas são concorrentes, né? Então, você acha que vai acontecer alguma coisa, mas vem outra coisa e meio que elimina ou suaviza aquele determinado efeito, como ondas mesmo, né? Numa piscina, num lago, né? Então, você vê aquelas ondas que vão se conectando, algumas delas se somam, algumas delas são destrutivas, então elas vão se eliminando. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é uma macroanálise muito interessante ali, feita pelo Jeff Snyder e algumas outras pessoas, baseado no que aconteceu ali no Japão. E apesar de serem países distantes, digamos assim, não me interessa muito a economia japonesa, na verdade interessa sim. Você vai perceber que coisas que podem acontecer no Japão podem acontecer também no Brasil, nos Estados Unidos, e tudo isso é bastante influenciado. Então é muito importante você ter essa macrovisão. Então vamos lá. Primeiro que não existem, eu vou sempre repetir, não existem certezas, mas probabilidades, né? Então você vai traçando ali macro tendências e você percebe, baseado em várias evidências de todos os tipos, para que você chegue ali numa explicação, né, do movimento, como se fosse uma coisa vetorial. Ela tem muitas... você pode ir para muitas direções em 3D, digamos assim, né, para você seguir a liquidez do mundo. Então pensa na liquidez do mundo como uma água que vai fluindo, que determinadas comportas que se fecham faz com que essa água tenha que ir para outros lugares, porque o capital do mundo ele tem que fluir exatamente dessa forma. Então, apesar de você não conseguir ter uma experiência em ambiente completamente isolado, porque não é assim que funciona, você consegue ver pelo grau de evidências uma probabilidade, uma correlação, e aí sim você consegue chegar em uma causalidade, né? Algo que causa outra coisa. Então vamos lá. No ano passado o Japão estava em apuros, porque ele tinha um grande problema em se segurar ali contra aquela força do buraco negro do dólar. Então o dólar vinha crescendo bastante em relação às outras moedas, que é o que a gente chama de DXY. Eu vou fazer um capítulo só sobre isso, de como mensurar isso, né? Vai ser provavelmente meu próximo capítulo, porque é importante você entender os índices que eu vou falando, né? Aos pouquinhos você vai aprendendo e sabendo do que eu estou falando. Mas é claro que o iene ele não estava sozinho, a pressão do dólar ela era mundial, só que o Japão vinha especificamente sofrendo uma pressão maior do que o resto dos outros países. Então a gente teve o iene
que é uma moeda, assim, em princípio, bastante estável, né? Porque o Japão é a terceira economia do mundo, praticamente. E aí ele começou a perder um pouco o controle, né? Tava saindo ali dos 120, indo para os 130 ienes por dólar, depois subindo ali para 140. Chegou um momento que estava 147, ou seja, os japoneses começaram a ficar seriamente preocupados com a sua economia local e pela perda do poder de compra. Então você tinha ali os japoneses que estavam importando uma quantidade maior de volume nominal, as importações aumentavam, o que parecia ser uma coisa boa no Japão, mas ao mesmo tempo a quantidade de bens e de bens reais da economia, de volume, de peso, estava diminuindo, né? Ou seja, você está pagando mais para obter menos, que é uma coisa muito ruim para a economia japonesa. E da mesma forma que o Fed vê determinados problemas na economia, o BOJ, o Bank of Japan, né, o Banco Central Japonês, também não sabia muito o que fazer. Porque, na grande verdade, é que isso é uma pressão externa, não há nada, né? Eu venho explicando muito sobre isso, né? Não há nada que os países em si possam fazer para controlar isso. Agora eu vou tomar tal atitude que vai controlar essa força do dólar e vou ter tudo sob controle, porque isso simplesmente não funciona dessa forma, né? Os bancos centrais, eles são periféricos a isso, eles são os observadores e mais um player do que realmente o player centralizado que vai fazer toda essa engrenagem funcionar. Então a gente viu o Japão realmente preocupado com essa escassez de dólares no mercado, que acabou criando toda essa pressão. Só que essa tendência, ela se reverteu fortemente desde o mês passado, e a gente está vendo o DXY caindo bastante, e o iene acabou sendo ali um dos heróis. Ele voltou meio que das cinzas, daquele patamar de quase 150, para agora patamares muito mais aceitáveis de 120. Fazendo com que o iene fosse uma das moedas que mais tenha recuperado o seu valor em relação ao dólar. E a gente viu num capítulo anterior que eu falei sobre aquele exemplo da Argentina, né, no capítulo do desespero de países para obter dólares, onde você tem o grande fator que determina o acesso ou não ao comércio exterior, que é o acesso ou não à reserva global, que são os dólares, os eurodólares, né? Então o que determina isso são realmente os seus bancos locais e a sua relação com os bancos detentores dos eurodólares. Então você tem toda aquela relação de confiança, né? E principalmente ali depois de 2007, né? 9 de agosto de 2007, quem realmente determinou ali o funcionamento seriam os colaterais, né? O colateral usado em Ripple. Então o grande objetivo para você se manter vivo é você obter dólares nesse mercado pelo menor custo possível. Então esse é o grande jogo. Mas o que acabou acontecendo? Como é que se deu esse efeito borboleta, digamos assim? Né? Você pode até dizer que o Japão foi extremamente eficiente. Não, o Japão, o Bank of Japan, tomou medidas. Ele teve até várias políticas drásticas de mudança, de controle, de curva, de bonds e várias coisas, que eu não quero entrar muito em detalhes, porque é bastante complicado, então eu quero trazer mais a simplicidade para cá, mas teve várias medidas feitas pelo Bank of Japan, que saíram na mídia, etc., como medidas desesperadas para tentar controlar, só que agora fica com a narrativa de que deu certo, né? Que as coisas acabaram entrando nos eixos novamente e eles conseguiram de fato o que eles queriam, mas não foi bem assim. Então a curva de bonds japonesa, antes, ela estava como todas as outras, invertida, ou seja, os bancos estavam demonstrando que colateral é realmente o que nós precisamos agora. Então, todos os títulos de longo prazo japoneses estavam sendo comprados também da mesma forma que aconteceu com os títulos americanos, né? Os nossos T-bills, como uso de colateral para poder obter o máximo possível de financiamento para aí poder entrar no mercado internacional e comprar dólares. E isso mostra justamente um aperto da economia, né? Existe uma escassez ali de colateral que fez com que todos os juros caíssem. Só que além disso,
você tinha também um receio de recessão na própria economia japonesa também, seguindo ali a mesma tendência do que a gente via nos outros lugares. Só que tinha um outro receio interessante ali, que talvez não seja tão óbvio, que é o grande relacionamento dos bancos japoneses com bancos europeus, porque eles usam também, nesse mercado Ripple, uma grande quantidade de bonds corporativos europeus. Então ali não existe uma quantidade gigantesca de bonds europeus, principalmente os alemães, né, que são os mais escassos. O que você mais tem hoje são os italianos, então eles têm uma quantidade maior, só que não são pristine collateral tão bom quanto o alemão, e esse está numa escassez muito grande. Então você também tem o uso de bonds corporativos, de empresas sólidas, né, principalmente ali no ramo da energia. Só que a gente sabe que nós não estamos passando por tempos normais na Europa. Então você tem um receio muito grande de uma subida do custo da energia elétrica e todo mundo esperando isso acontecendo, principalmente com toda essa guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e Rússia, que a gente viu que principalmente a Alemanha, a espinha dorsal da economia europeia, tem uma dependência enorme do gás natural vindo da Rússia. Então isso é usado para energia, isso é usado para aquecimento. Então meio que a narrativa ali é de que todo mundo estava prevendo uma catástrofe prestes a acontecer, chegando tal inverno russo, né? Lembrando até a guerra ali de Napoleão. Então meio que isso já estava sendo desastre, sendo previsto, né, antevisto ali pelo mercado. E, obviamente, que os bancos japoneses já estavam meio que prevendo esse tipo de coisa, que se refletiu na curva de bonds. Porque uma vez que você tem um monte de títulos corporativos usados como colateral em Ripple e de repente você tem o custo energético subindo 5, 10, 15 vezes, onde você tem uma demanda gigantesca, porque nós vamos chegar no pico do inverno europeu, todo mundo vai precisar aquecer suas casas, a demanda vai subir, mas ao mesmo tempo você tem uma retração de oferta gigantesca. Aí você cria o cataclisma do supply shock, onde você tem a subida exponencial de demanda por causa do inverno e uma queda exponencial de oferta por conta de um fechamento artificial. Então seria literalmente uma catástrofe. Aí o valor dos bonds corporativos acaba caindo, porque a performance dessas empresas acaba despencando ao mesmo tempo. E se o valor dos títulos corporativos cai e eles estão sendo usados em colateral, o que acontece? Esse bond corporativo acaba virando lixo, acaba virando junk bond. E o seu valor cai bastante, e a operação em Ripple que usa esse tipo de título toma um margin call, que foi o que eu expliquei naquele capítulo do que aconteceu em 2008, certo? Então você até consegue mensurar, o objetivo ali é você ver o quanto isso de fato acontece, e você tem vários índices, tá, para você poder monitorar a injeção, né, a participação de títulos junk bond no mercado de Ripple, como é que eles infectam, entre aspas, o sistema. Tudo isso é monitorado em tempo real pelos próprios bancos. Mas eu quero simplificar um pouco para você. Um dos índices, um dos macro-índices que mostram um pouco de quão saudáveis estão sendo as operações do Ripple, e esse eu quero que você vá aprendendo aos poucos, é o que a gente chama de Ripple Fail, que é a falha de Ripple. Eu já falei em capítulos anteriores sobre isso. O que é isso? Quando você tem uma operação em Ripple, onde você postou o colateral, e aí, beleza, tudo certo, peguei o dinheiro emprestado, mas eu não tenho como pagar esse dinheiro de volta, aí o meu credor ele é obrigado a liquidar o meu colateral imediatamente no mercado para recuperar o dinheiro dele. Então eu falhei no Ripple, né? Eu não terminei a operação, não devolvi aquele pagamento com juros, e aí aquele banco é obrigado a liquidar o meu colateral e vender ele no mercado. Então você monitorando a quantidade de colaterais que vão sendo liquidados, você tem um volume em trilhões de dólares que pode aumentar ou diminuir. Certo? Então é um dos índices mais interessantes de você avaliar a saúde ali do Ripple. E esse Ripple Fail vinha subindo bastante nos últimos meses, o que vinha sendo uma evidência forte de
de perigo, né, de risco sistêmico cada vez maior, levando a gente para uma recessão, porque quanto maior for o ripple fail, pior é o cenário para a fluidez do mercado, maior é o risco, mais escasso começa a ficar os colaterais e tudo aquilo. E os bancos anteviam justamente um aumento desse ripple fail, principalmente no Japão, né, com essa crise energética e tudo. Só que, o que aconteceu? Houve uma mudança brusca de tendência. Por uma sorte, né, uma intervenção divina, o clima europeu nesse inverno teve temperaturas muito mais amenas do que o normal. Então você vê Portugal, Itália, França, Alemanha, principalmente a Alemanha, né, onde a gente estava vendo ali o grande problema, ela ficou com um dos invernos mais amenos assim, das últimas décadas. E isso acabou se transformando numa intervenção divina, porque acabou não criando esse pico de demanda, pelo menos até o dia que eu vos falo, né, que é agora no início de janeiro, onde nós deveríamos ter um frio simplesmente absurdo. Claro que isso pode mudar a qualquer momento, a gente nunca sabe o que vai acontecer ali com o clima, só que, por enquanto, é essa história que está sendo contada. E isso acaba evitando um efeito borboleta de destruição, aquele efeito borboleta negativo, né? Porque o clima da Europa afetaria os corporate bonds europeus, que criaria mais ripple fails, que criaria um gravíssimo problema no Japão, apertando mais ainda e espremendo o iene. Só que acabou que foi salvo pelo gongo. Então esses preços de energia ainda não subiram de forma significativa e ainda estão no meio dos seus ajustes, estão até mais saudáveis que antes, durante os preços da pandemia, e acabou que isso foi evitado, certo? Então você acaba tendo uma manutenção dos preços corporativos das empresas europeias, ou seja, menos junk bond no mercado, criando uma sensação de maior segurança. Mais segurança no mercado faz com que a quantidade de ripple fails não suba ou até mesmo caia, apesar de que não é o único motivo, mas tá um cenário muito positivo, muito interessante, de forma até inesperada, o que faz com que você tenha um acesso mais fácil à colateral dos bancos japoneses. Afinal de contas, tendo essa facilidade, justamente porque o iene teve uma recuperação muito alta, você consegue entrar mais facilmente e comprar mais dólares com os mesmos ienes, garantindo aí um acesso mais abundante ao mercado internacional para o pagamento de dívidas, mantendo o Japão no jogo como player importante que ele sempre foi. Afinal de contas, ele é a terceira economia do mundo. A gente não quer que essa economia se deteriore. Só que o que é muito interessante nessa virada, o que é fascinante, é você ver a correlação entre a variação do iene, né, do dólar em relação ao iene, a força do dólar em relação ao iene, e o gráfico de ripple fails no mercado do eurodólar. É incrível, se você coloca os dois gráficos, você vê que eles andam quase da mesma forma. Quanto mais ripple fail nós vemos no mercado, mais o dólar sobe em relação ao iene. Quanto mais o ripple fail cai, ou seja, mais segurança você tem no mercado, mais o dólar cai em relação ao iene. Então é uma das correlações que você veria como completamente improváveis, mas ele mostra muito bem esse jogo entre o que acontece no mercado de Ripple, a facilidade que o Japão tem ao acesso desses dólares que ele tanto precisa, porque o Japão é um dos países mais endividados em relação ao seu PIB do mundo. Então, se tem um país que precisa de dólar para se manter vivo, é o Japão, que está numa berlinda já há mais de 40 anos, um processo que eu já falei em capítulos anteriores, sobre como ele está ali estagnado, né? Um problema demográfico, cada vez mais pessoas idosas, a economia patina. Apesar de ser uma economia desenvolvida, ela não está andando para frente, pagando um preço muito caro. Então a última coisa que o Japão quer é realmente perder totalmente o controle
do seu iene, aí criaria de fato uma recessão muito mais complicada. Então acabou que isso foi sendo revertido, foi sendo visto nesses números. E uma outra coisa fascinante que você percebe justamente nessa volta por cima do Japão é que a curva de bonds japonesa parou de inverter, ela começou a subir novamente. Nenhum outro país fez isso. Então você percebe ali uma mudança muito drástica, onde essa curva começa a demonstrar como se ela estivesse ficando saudável novamente, com os juros de longo prazo estando de fato bem maiores do que os juros de curto prazo, fazendo aquela parábola assim, aquela exponencial para cima, né, que é exatamente o que a gente gostaria de ver numa economia mais saudável. Mas por que isso por que isso acabou acontecendo? Por que os juros japoneses ali começaram a subir naturalmente, principalmente os de longo prazo? Justamente porque os bancos japoneses eles viram uma possibilidade muito melhor de obter dólares de forma muito mais barata diretamente em Ripple do que dentro do mercado japonês, usando ali os títulos. Então nesse momento onde você tem um acesso melhor a mais colateral, você prefere muito mais obter um colateral que está já denominado em dólares do que colateral que está denominado em ienes, né? O Japão tem o risco cambial diferente dos Estados Unidos. Então o Japão tem que se livrar os bancos japoneses, eu falo, né? Não o governo japonês, mas os bancos japoneses, eles querem de qualquer forma obter dólares pelo menor custo possível. Então essa jogada faz com que eles cortem ali um atalho, e quando você reduz a demanda por títulos internos japoneses, você acaba vendendo esses títulos no mercado. Quando você vende, o preço deles cai. Se o preço deles cai, o juro sobe. Lembra? Quando a relação entre o preço do título e o retorno dele é sempre inversamente proporcional. Então, o juro vai subindo, significa que você tem um relaxamento, você tem menos força de compra dos bancos japoneses com esses títulos da dívida pública japonesa, que a gente chama de GBPs, né? JBPs, que são os títulos japoneses, e aí significa que os bancos estão ali bebendo justamente do milkshake do dólar diretamente, indo direto para Ripple, pegando de forma um pouco mais tranquila, exigindo menos intervenção do governo japonês para criar toda aquela coisa complicada que a gente falou dos Eurobonds, que nem a Argentina faz, usando primary dealers indireto. Lembra de tudo aquilo que eu expliquei anteriormente? Então, o Japão não está precisando fazer isso. Então, se ele consegue acessar mais diretamente, significa que o relacionamento está mais legal. Então, olha só que interessante quando você pensa dessa forma, você não analisa uma coisa sozinha, mas você tendo ali uma correlação onde o clima da Europa melhora, faz com que não afete os títulos corporativos que você esperava que fossem afetados, e aí faz com que você não tome o margin call e você consiga fazer o Ripple funcionar normalmente, consegue o colateral ficar mais fácil, os bancos japoneses conseguem acessar isso, faz com que o iene acabe se fortalecendo e, ao mesmo tempo, isso faz com que os juros japoneses acabem subindo e dão uma volta por cima do Japão. Então, olha que loucura como um clima num outro continente afetar milhões de pessoas no Japão, ali do outro lado do mundo. E isso acontece de uma forma simultânea, multifacetada, ao mesmo tempo, né, em todos os lugares, e pode afetar também os Estados Unidos, o Brasil, a própria Europa, a África, a Oceania. Então todo esse jogo é muito interessante de se ver. Mas é claro que não é somente essa parte do clima em si, né, que afeta, mas a própria notícia que nós tivemos ali do CPI americano cria toda uma enxurrada de novo capital que tem que ser injetado
pelos hedge funds, né? Lembrando, hedge funds representam aí um grande player mundial nos bonds e eles não podem deixar dinheiro parado em conta corrente, então o dinheiro tem que ir para algum lugar. E mesmo que a gente esteja falando dos motivos errados, absolutamente tudo que esteja acontecendo com aquela política do Fed, etc., só o fato do CPI começar a dar aquela queda que eu falei ontem já dá uma expectativa de inflação menor no futuro, que mesmo que tenha uma narrativa de que tudo está indo muito bem, faz com que o dinheiro volte a fluir e os algoritmos bancários e dos hedge funds comecem a liberar dinheiro para coisas mais arriscadas, fazendo com que essa liquidez aumente. Isso também ajuda no nosso caso japonês, mas também começa a explicar por que a bolsa começou a subir, por que o dólar começou a ficar mais fraco em relação às outras moedas, e explica até essa subida que nós vimos recentemente no Bitcoin. Você viu que o Bitcoin deu uma subida de quase 15% na última semana, saindo ali daqueles seus 16, 17, que estava só andando de lado, e ele simplesmente foi para as alturas, pelo menos temporariamente, né, indo ali para $21 mil por Bitcoin. Tudo isso se dá pelo ciclo do dólar, pelo ciclo de como os bancos, como os hedge funds, como as instituições financeiras enxergam o risco sistêmico, a expectativa de determinadas coisas. Então, imediatamente, trilhões de dólares começam a entrar nos mercados de risco, aí você vê bolsa subir, você vê, né, os juros dos títulos da dívida pública, que são mais seguros, começarem a subir também, porque você está tendo uma venda no mercado, e isso acaba criando uma sensação de liquidez e até uma sensação de que nós vamos ter um mercado agora que vai se recuperar, que vai ser uma subida, mas quem vai responder realmente se isso é algo duradouro vai ser o tempo. Então a gente vai ver essa dinâmica ao longo do tempo e é muito importante você ver esses vários efeitos borboletas sendo integrados na economia. E aí, nos próximos capítulos eu vou ensinando talvez alguns outros índices para você ter na sua caixa de ferramentas para você enxergar e começar a ver ali as correlações que acontecem no mercado. Então é fascinante você ver essa dinâmica e cada dia mais você vai tendo ali mais ferramentas para justamente entender que as coisas podem ser muito mais correlacionadas do que você imagina.